Olá pessoal, professor Marcos Nisso aqui, e hoje eu vim falar rapidinho sobre a aplicação do Teorema de Pitágoras no quadrado, tá certo pessoal? É uma aplicação, pessoal, que eu vou explicar com a demonstração do nosso livro, então você pode estar acompanhando ele da página 206, tá certo? A gente vai falar sobre a aplicação no quadrado e no triângulo equilátero, tá certo? Então, vamos observar aqui o quadrado, tá certo? O quadrado, obviamente, a gente já conhece. Já tem quatro lados iguais e a gente tem uma diagonal. Nota que vai ficar bem fácil de você descobrir a diagonal de um quadrado a partir dessa demonstração, tá certo? Então nota que a gente tem os lados são iguais. A nossa hipotenusa vai ser a nossa diagonal, já que ela está aqui, ó, à frente do nosso ângulo reto. E o nosso cateto vai ser os nossos lados, ok? Note, pessoal, que a gente depois, quando a gente tem já a fórmula aplicada aqui, ó, a gente vai ter o que? Os lados ao quadrado, né? Obviamente vai ser duas vezes esses lados, já que eles são iguais eu posso somar, né? Eu estou falando, apesar de ser letras da parte algébrica aqui, mas eu estou falando da mesma medida. Então, o lado, né, ao quadrado, a gente pode dizer que a diagonal vai ser igual duas vezes o lado ao quadrado. Com esse lado, obviamente, maior do que zero. Por que maior do que zero, professor? Porque a gente está falando de medida, de distância. Então, não existe medida negativa, tá certo? A gente pode até se falar numa situação, né? Mas, obviamente, a gente tem sempre esse intuito. Medida, né? Então, esse expoente, ele acaba passando. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, ele passa, entre aspas, para o outro lado, em forma de raiz. E aqui, pessoal, a gente consegue extrair. Eu vou escrever aqui no livro, mas lapiseira eu vou apagar posteriormente, certo? O que seria isso aqui, ó? Isso aqui nada mais é do que raiz de 2 vezes raiz quadrada de L ao quadrado. Por isso que esse L aparece aqui sozinho, certo? A gente acabou resolvendo isso aqui, essa raiz. E ficou raiz de 2, ou seja, diagonal de um quadrado, você sabendo o lado, é só multiplicar por raiz de 2, ok? Finalizando, esse conteúdo é bem rápido. E aqui a gente tem um exemplo, certo? 8, um quadrado de lado 8. Então, ó, para aplicando já que nós conhecemos, então a gente vai ter como solução que nada mais do que 8 raiz de 2. Então a gente pode obter, não, pela expressão vista anteriormente, temos L raiz de 2, né, sendo a nossa diagonal, ok? E aí aqui ele já diz outra coisa, já dá outro exemplo, né? Ó. Aqui já traz de uma forma diferente, ele diz que a diagonal mede 10 centímetros, né? E aí ele pede para solucionar quanto seria o lado. Então, pessoal, a gente faz praticamente usando a fórmula de uma forma diferente. A raiz de 2 que estava multiplicando aqui, ó, vai passar dividindo. E aqui é só fazer a radiciação que a gente aprendeu anteriormente. De obter esse resultado é que a gente simplifica, ó, divide em cima e embaixo por 2. A gente vai ter 5 raiz de 2 esse lado, ok? E aí a gente vai ver a aplicação agora no triângulo equilátero. E aí a gente precisa lembrar, o que é um triângulo equilátero? Que tem todos os lados iguais, ok, pessoal? Então, só diminuindo o zoom aqui, ok? Então, vamos ver, ó. Diz o seguinte, pessoal, a gente vai ter o triângulo retângulo equilátero e aqui quando a gente mede essa altura, a gente vai ter um ângulo reto aqui, ó. Entendeu? Então, nada mais é esse cateto aqui, o lado é dividido por 2, né? Já que a gente até pegou a metade, ó. Ok? Então, é só aplicar aqui, ó. Nota que essa fórmula aqui também é a fórmula de calcular a área, certo? A gente consegue calcular a área de um triângulo equilátero. Lembra que é base dividido por a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2, ok? Então a gente vai ter, ó, o lado sendo nossa hipotenusa, tá aqui ela, ó. O nosso H, que é a nossa altura, sendo um dos catetos, mais o nosso L sobre 2 sendo o nosso outro cateto, ok? Quando a gente responde, faz essa solução aqui, né? A gente aplica o expoente aqui.
E a gente isola H, já que a gente quer saber a altura, porque, obviamente, geralmente a gente já sabe o lado, né, desse triângulo. Então a gente pega esse termo e ele vai passar, entre aspas, né, falando, para o outro lado. Então a gente quer deixar o H sozinho, a gente tira desse lado. Então a gente vai tirar desse também. Então tá aqui, ó. Menos L ao quadrado sobre 4. Vai ficar quem? Quando você soluciona isso aqui, ó, vai ficar 3L ao quadrado sobre 4. Ok? Então, ó, você tirou 1/4 dessa parte inteira. Ficou 3/4. Ok? Imagine assim, ó. Uma bola. Um círculo, aliás. Desculpa. Um círculo. E aí, ó, esse círculo está em 4 partes. Se você tira 1/4 dela, vai ficar 3/4. Certo? Essa noção. E obviamente aqui o L, já expliquei como anteriormente, ele é maior do que zero, certo? E essa raiz aqui, pessoal, a gente pode, né, fazer aquelas operações e extrair a raiz. A raiz de L ao quadrado é L. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar só a raiz de 3, já que não tem exato. Então H é o lado vezes raiz de 3 sobre 2, ok? E aqui a gente tem uma aplicação embaixo, certo? Vamos determinar a medida de H na altura de um triângulo equilátero de lado 20. Então, ó, o lado 20, aqui a gente já consegue dividir e encontra 10 raiz de 3, ok? E aí quando ele também dá aquele mesmo exemplo, só que ao contrário, ele já dá a altura e pede para você encontrar o lado. Então, o 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, a gente vai ter aqui, ó, L, raiz de 3 igual a 18. Raiz de 3 passa dividindo, aplica a radiciação e a gente vai obter 6 raiz de 3 como lado, ok? Então, finalizando a nossa explicação, ok, pessoal? Então, nosso conteúdo de hoje vai ser sobre triângulo retângulo aplicando no quadrado, desculpa, e no triângulo, ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários e vamos para frente, né, pessoal? Avante! E até o próximo vídeo.